Ela vai falar do seu novo livro, Aventuras do Castelo Arco-Íris. A escritora Ana Cláudia Ramos trabalha há anos mostrando às crianças o prazer da leitura. Essa também é a proposta do seu mais novo livro, que se chama Ler é, três pontinhos. Uma brincadeira para novos leitores com texto de Ana Cláudia e ilustrações de Patrícia Mello. Em termos da presença e a música... Então convivo com algumas então questões você do transita sul, assim, bem. Gente, temos que ver com as diferenças, a gente fala tanto nisso. Ana Cláudia, eu perguntei para Ana Cláudia, nossa, quantos livros ela falou? Esse ano. E olha aqui, como ela trabalha. Trabalha bem, é animada, Ana Cláudia. Não é? Quantos anos você escreve? Você sempre escreveu para criança? Bom, esse ano eu estou completando 20 anos publicando para crianças e jovens, né? Não só publicando livros para crianças e jovens, mas com todo um trabalho também de promoção da leitura, de incentivo à leitura e de formação de professores, né? Entre um dos meus livros, eu tenho um livro que também foi fruto do meu mestrado, que se chama Nos Bastidores do Imaginário, Criação e Literatura Infantil, que é para professor. Assim, para professor e para pessoas que querem escrever também para crianças e jovens, porque eu trabalhei muitos anos com formação, oficina de criação literária para pessoas que queriam escrever para crianças e jovens. E você começou a escrever para crianças e jovens como assim? Eu comecei assim, bom, desde criança eu sempre quis ser escritora. Isso era um desejo mais tenra infância, eu poderia dizer. Aquela criança inventadeira, que não dava conta da vida, uma vida só era muito pouco. Então eu queria muitas coisas e assim, eu poderia dizer até que era um pouco paradoxal. Da mesma maneira que a vida sobrava em mim, ela me faltava. E talvez essa dualidade que me impulsionou realmente para começar a produzir as histórias. Porque tinha muitas coisas dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo que tinha muita coisa me faltava e eu queria descobrir como funcionava. Então sempre inventei histórias. Foi aquela criança que inventava as brincadeiras, que todo mundo queria brincar. Né? Já na adolescência, aquela que escrevia cartas para as amigas mandarem para os namorados, né? Então vários namorados das minhas amigas devem ter se apaixonado por mim, não por elas, né? Porque era eu que escrevia as cartas. Enfim, mas eu comecei mesmo a ter a me profissionalizar, assim, a publicar em 92, né? Com o meu primeiro livro, que se chama Pra Onde Vão os Dias que Passam. Esse livro está completando 20 anos esse ano, né? Ele não está aí, mas enfim. E desde então não parei mais, né? Então tem todo esse trabalho realmente com a literatura infantil e que muitas pessoas, acho que a literatura infantil ela ainda sofre um preconceito, assim, ela ainda é, em alguns, né, locais, ela ainda é vista talvez assim como uma literatura menor, o que de fato é um absurdo a gente pensar isso, porque literatura infantil, antes de qualquer coisa, ela é literatura. O que a gente tem que discutir é se tem qualidade ou não. Se ter qualidade literária é outra história. Né? Tem muitos livros para crianças que realmente não são literários, mas tem muita coisa boa e realmente é uma literatura riquíssima que vem crescendo. Eu não sei se tem que ser literário. Se for uma boa história, se for contado... se for uma boa história, é literatura, tiver ponto. bons então, valores, passar uma coisa boa, incentivar a leitura. O que eu achei legal quando a gente estava pensando nesse programa, seu livro chegou para a gente lá na produção, eu não sei, dessas coisas que acontecem, que a gente não sabe muito explicar. Como que chega, né? Assim, ler aí a gente estava falando, vamos fazer então o Dia da Língua, aí a gente queria trazer a Sônia, porque a gente sempre traz todo livro que ela escreve, até para dar força mesmo, porque é muito bacana a história dela. Aí, vamos trazer, o livro ler vem a calhar, né? Esse livro ele tem uma curiosidade. E é muito legal, porque ele é para incentivar, e a gente tinha a Grace... com esse livro, mexendo com dialetos e línguas e tal, e alemão e português. E aí foi perfeito, porque incentivar a ler, incentivar a lidar com as palavras, porque, na verdade, assim, o ler um trabalho muito interessante. Ele nasceu de um jeito muito singular, Leda, assim, porque, na verdade, todo livro tem a história por trás do livro, né? O que te impulsiona para escrever aquele livro especificamente daquela maneira. E o Leré, ele nasceu primeiro com as imagens, na verdade. Porque na editora Zit, a Patrícia Mello, que é ilustradora e que trabalha na Zit, ela é diretora de arte lá dentro da editora, ela criou uma identidade com esses bonequinhos. Então tudo dentro da editora tem essa identidade, com essa capa amarela, com esses bonequinhos dessa cor especificamente, e uma frase, ler é divertido como brincar. A partir daí, eu mexendo com isso, eu falei, Patrícia, a gente tem que escrever um livro com uma história, alguma coisa com esses bonequinhos, que tem uma coisa sensacional com
questão da leitura, da brincadeira, né? Do ler é divertido como brincar, como é que a gente poderia fazer? Aí nós duas sentamos juntas e começamos a pensar como que nós poderíamos usar, então, esses bonecos, essas ilustrações da Patrícia. E aí a gente lembrou daquele álbum, A Maré, né? Assim, qualquer pessoa hoje com mais de, pelo menos, acho que 40 anos vai lembrar. Sabe, com certeza. Eu completei o meu A Maré, tenho lá guardado até hoje. E a gente pensou, puxa, por que não ler é? Então, são várias frases curtinhas do que ler pode proporcionar. Né? E é um pouco do que eu me imaginava quando criança, assim. Livro, para mim, era igual brinquedo. Da mesma maneira que ao brincar eu reinventava o meu mundo e a minha história, os livros me davam essa possibilidade. Então, quando eu resolvi começar a escrever, eu queria livros onde as crianças também pudessem entrar e brincar dentro da história. É engraçado que, na verdade, a ilustração é parceira, né? Funciona como na música, eu acho. Quando se tem parceiros, né? Porque cada um tem Sobretudo no livro infantil, muito mais do que no juvenil, né? Ele é super parceiro. A Ana pode confirmar isso, eu não me lembro de dados, mas eu já tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar pessoas que atuam nessa área. A literatura infanto-juvenil brasileira é uma das literaturas mais premiadas do mundo. Né? Ana Maria Machado, Ziraldo e tantos outros. E os nossos ilustradores, eles são cobiçados no mundo inteiro. Tem alguns que só trabalham lá fora, eles não trabalham mais aqui dentro. Inclusive temos, o nome deles tem que constar na capa agora. 2 prêmios Hans Christian Andersen, né? Que foi a Lígia e a Ana. E a Ana, Lígia Gouveia, né? E a Então Ana não é Maria pouca Machado. coisa, não. Nós temos a Ruth Rocha, que é uma A Ruth Rocha. Sim, não, nós temos assim, temos excelentes uma escritores que já Thalita viraram clássicos Rebouças, da olha o literatura sucesso da Thalita infantil. Rebouças atualmente. Thalita, uma querida. Nossa, vendendo milhões de livros Ela no já Brasil. vendeu 1 milhão, né? Já tá fez aquela partindo do festa que nós 2º nos milhão, encontramos eu lá. adoro. Mas sabe o que me Eu torço pergunto, pra ela fazer Leda? 2 milhões. Essa questão do público infantil. Leem muito. Os professores, ao contarem histórias para as crianças, é aquele encantamento. Chega no ensino médio, se perde alguma coisa. Aí, Porque o que está que eu acho faltando que... é leitura. É o professor também encantar os alunos. Sim, eu acho que assim, a condição para mim sine qua non. Se o professor não é um leitor, ele não forma leitor. Se você não é um apaixonado, então acho que É que todo nem pai curso... que não dá exemplo em casa. Né? Sim, com Depois certeza. cobra que o professor não conseguiu estimular a leitura do seu filho. Né? Né? E assim, eu acho que as crianças, sobretudo crianças jovens, eles não querem saber de uma falação. Exemplo é tudo. Você não precisa ficar falando, vai ler que ler é bom. Se você tem um exemplo, a criança um dia vai seguir aquilo. Se você lê com o teu filho, né, é uma troca, é um gesto de afeto. Então, quando meus filhos eram pequenos, todo dia à noite era hora de sentar, de deitar na cama com eles, né, antes de dormir para ler. Quando eles começaram a crescer, em determinados momentos, eles falaram assim, mãe, você continua lendo pra gente? Então, minha filha, eu me recordo que quando ela estava com 14 anos, e eu tinha lançado um livro juvenil, que era até bem grosso, assim, ela estava um pouco com preguiça naquele momento de ler. Falei, mas você podia ler para mim, né? Falei, mas lá, nessa altura do campeonato, né, eu vou ler para você. Ô mãe, qual é a adolescente que tem o privilégio de ter autor ao pé do ouvido contando histórias à noite? Leu. Aí eu falei, você esse apelou, argumento, né? leu. Aí é claro que nós começamos a ler. Mas e aí eu é comecei a importante. Eu, provocá-la. por exemplo, sei de cor até hoje o Bisabia, Bisabia. Sim, adoro. Ana adoro. Maria Machado. É engraçado, né? Esse livro, por exemplo, que você está na mão, Aconteceu na Escola um Dia de Princesa, ele tem uma característica bem diferente, porque as ilustrações foram todas feitas com bonecos de pano e com criação de cenário. É de autoria minha e da Sandra Pina, e nós confeccionamos todos os bonecos, todas as estantes, todos os livrinhos que estão na estante, todos os objetos de cena foram construídos. E a editora, então, criou uma direção de arte para que pudesse, então, eles ganhar um cenário que foi fotografado para virar ilustração. E esses tipo bonequinhos... uma maquete, né? E esses bonequinhos nós levamos para apresentar outro dia num evento. E o que aconteceu? Que choveu, as crianças não foram. Era um evento no Forte Copacabana. Então, só tinha os monitores do projeto, os soldados do Forte e 6 adolescentes que passavam pelo local. Aí as meninas do projeto chamaram e os meninos falaram, vocês querem assistir aqui uma história? Dura mais que 10 minutos, né, naquela resistência, assim. Só para resumir, eles ficaram 2 horas sentados conosco numa sala, os soldados todos sentados, vendo nós apresentarmos bonecos de pano e cenários, e eles ficaram encantados. Porque aí, eu me lembrei um pouco, você falou dessa questão do imaginário, né? A gente estava dando para eles, naquele momento, exatamente essa possibilidade da brincadeira.
né, do imaginário renascendo dentro de cada um. E não tem quem não se encante com isso. E essa possibilidade de sair um pouquinho da rotina, do dia a dia e poder criar um mundo à parte. E eles entenderam também naquele momento que era uma criação de um projeto. Né, assim, que nós criamos os bonecos, que tínhamos meta de trabalho, de sentar para trabalhar junto, para produzir aquilo, assim como o Leré, né, que tem aquela programação, foi feito comigo com a Patrícia. Então, cada livro pede uma técnica diferente, uma produção muito singular, né, e para cada um. esse aqui você fez em edição Braille. Esse livro, ele faz parte de um projeto chamado A Elige Solidária. O que é a Elige? É a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. A Elige está completando esse ano 13 anos, se eu não me engano, e durante 4 anos eu fui presidente da Elige. Na minha gestão, a gente fez uma parceria com a Fundação Dorina Novil para Cegos e criamos uma marca, a Elige Solidária, que a gente tinha muito essa vontade de fazer, ter um papel social também dentro da associação. Não ser só uma associação de escritores, ilustradores, lutando pelos seus direitos, lutando pela questão de direito autoral ou de uma série de questões. Então, nós doamos para a Fundação Dorina Novil 10 títulos, texto e imagem, produzidos dentro de uma especificidade deles, e eles distribuíram isso para mais de 5.000 bibliotecas, se eu não me engano. Ela fazendo um trabalho muito bonito, né? Então... Entrevistei ela aqui um dia. Volta aí já. Tá. Ana Cláudia, você deu aula em colégio também? Trabalhei em duas porque no escolas. Malê Soares? Isso. 92 até 95. Não, também até foi professora 2002, da minha filha Thalita. Mais tempo ainda, hein? Mais tempo ainda. Eu trabalhava dentro da biblioteca, eu criei um projeto, nós tínhamos aulas de literatura infantil e juvenil para todas as crianças, do maternal até o 9º ano. O que me deu uma experiência muito incrível de lidar com várias idades, né? Muito bom. Olha aqui, o Leré puxando a série, que a Ana Cláudia tem que pesquisar, e é série. São quantos mesmo? Atualmente são 54. Uau, parabéns. Meus respeitos, 54.